Olá, galera do Dá Uma Força, sejam muito bem-vindos a mais um resumão para o Enem e hoje nós vamos falar de Química. É um assunto que a probabilidade de cair na sua prova do Enem é muito grande, porque o Enem tem cobrado nos últimos anos, em todas as edições do exame, uma questão sobre separação de misturas. Então, o objetivo da gente aqui hoje é rever os principais métodos de separação de misturas e falar um pouquinho sobre cada um deles, exemplificar para a gente levar isso para o dia da prova, porque são questões consideradas fáceis. Se são fáceis, a gente não pode perder de forma alguma. Bom, então vamos lá começar. Seguinte, aqui eu tenho o mapa geral dos principais métodos de separação de misturas, então fique isso aí gravadinho, porque esses são os mais cobrados no Enem. E já aviso para você o seguinte, a primeira dica, não tente ficar gravando, esse método eu uso para separar misturas heterogêneas, sólido-líquido. Esse é para separar misturas homogêneas, líquido-líquido, enfim. Não faça isso, porque isso vai te causar confusão na hora da prova. Lembra que você pode estar nervoso, enfim, tem toda aquela pressão no dia que você está realmente fazendo a prova. Então, o ideal é você entender cada método de uma vez por todas e aí lá no dia da prova você vai lembrar e vai conseguir distinguir qual é o melhor método para aquela determinada mistura, porque as questões que o Enem cobra são justamente assim. No enunciado, ele te dá uma situação do dia a dia ou, enfim, outra situação que envolva uma mistura e aí ele te pergunta qual é o processo utilizado para separar aquela mistura. Pode ser que ele cobre ao contrário, pode ser que ele coloque assim, no enunciado, determinado tipo de separação, por exemplo, decantação, e dê algumas opções de misturas que possam ser separadas por decantação, por exemplo. Não tem problema nenhum, você sabendo o método, você vai saber identificar. Bom, então, dada essa dica, vamos lá começar pelos mais importantes. E o primeiro de tudo, que na verdade, além de ser o muito importante, é o mais fácil, é o método de filtração. Então, a filtração ele vai separar misturas heterogêneas. Só para a gente lembrar, homogêneas são aquelas misturas que a gente só encontra uma fase, ou seja, a gente olha para ela e não consegue definir o que está ali dentro daquela mistura. Só tem uma coisa, assim, no geral, tá? Uma solução ali rosada, por exemplo, incolor, enfim, a gente não consegue definir está presente exatamente naquela mistura. Já na mistura heterogênea, ela tem mais de uma fase, 2 fases, 3 fases, enfim, e a gente consegue distinguir ali os diferentes componentes daquela mistura, ok? Então, é o seguinte, a filtração, é só a gente pensar no básico. Água com areia, por exemplo, eu quero separar isso, ok, passa no filtrinho. Aquele sólido ali, ele vai ficar retido no filtro. Então, a filtração, obviamente, vai ter que ter alguém que vai ficar retido no filtro e a água vai passar ali tranquilamente, tá? Eu também tenho filtração em uma mistura de sólido e gás, mas essa é a menos comum. Então, a filtração simples é bem tranquila de entender e sempre vai envolver, obviamente, um filtro. Falado isso, vamos lá para decantação. Então, é o seguinte, decantação. Quando eu falo em decantação, eu tenho que pensar, aproveita o Dzinho aqui para relacionar a densidade. Então, a decantação, eu posso ter tanto numa mistura que tenha 2 líquidos e esses líquidos são immiscíveis, por exemplo, água e óleo. Então, o que eu vou fazer quando eu quero decantar, fazer uma decantação? Eu tenho essa misturinha, um frasco lá com uma emulsão de água e óleo, e eu deixo em repouso. Pronto, deixei em repouso pela ação da gravidade. Aquele que for mais denso, ele vai ficar no fundo e o menos denso vai ficar em cima, certo? Então, eu uso esse aparelho, essa aparelhagem aqui é no laboratório de química, tá? Eu não preciso saber o nome, nada disso para a prova, é só saber mesmo o método de separação. E aí elas vão se separar, vejam aqui pela imagem como fica separado, tá vendo? O que vai acontecer então? Eu posso agora separar, abro ali o filtrozinho e sai a minha água, o óleozinho vai ficar ali, então fica tranquilo, tá? Eu consigo separar tranquilamente isso aí. Agora, muita gente também fala sobre o processo de decantação quando eu tenho líquido e sólido, mas aí eu prefiro chamar de sedimentação. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, uma mistura de líquido sólido que pode ser inclusive aí minha água com areia, enfim, eu vou deixar essa minha mistura também
sob repouso, e pela ação da gravidade vai acontecer a mesma coisa. Olha aqui na sedimentação, o sólido, o meu sólido vai se depositar no fundo, e aí depois por decantação eu vou abrir ali e vou separar esse carinha, ou posso filtrar depois. Então é importante a gente pensar o seguinte: quando a gente tem uma mistura a ser separada, muitas das vezes a gente precisa usar mais de um método para separá-la, tá? Isso é só para a gente ficar tranquilo, porque pode ser que o Enem cobre também isso. Coloque a situação e quais são os métodos que eu tenho que usar para chegar naquela separação total da minha mistura. Bom, então, decantação, se cair, vai ser com certeza cobrando a separação de líquidos immiscíveis, por exemplo, água ou óleo. Então, o mais denso vai ficar embaixo, menos denso vai ficar em cima, a gente consegue separar, certo? Sedimentação já vai ser voltada para a separação de sólidos e líquidos. Bom, falando agora sobre destilação. Quando eu falo em destilação, seja simples, seja fracionada, eu tenho que pensar em calor, envolvimento de aquecimento aí, porque alguém vai ter que atingir o ponto de ebulição, vai ter que vaporizar para depois ser obtida ali no final. Como assim? Vamos falar da destilação simples. Destilação simples, eu posso, como exemplo, aí a dessalinização da água do mar. Pode ser que o Enem cobre alguma questão sobre isso. Então, uma opção para dessalinizar a água do mar, que é óbvio que a gente sabe que a água do mar é salgada, é fazer uma destilação simples. Então, eu vou ter uma mistura ali, né, de água com sais, e eu vou colocar essa água salgada sob aquecimento. Ela vai atingir o ponto de ebulição, vai vaporizar. Nisso que vaporiza, ou seja, do líquido vai passar para o vapor, eu vou ter a passagem desse meu vapor por esse condensador. Condensação é justamente a passagem, agora já o contrário, do vapor para o líquido. Então, o que vai acontecer? Ela vai se formar de novo em aguinha aqui e vai cair limpinha, só água pura. Aqui no final eu vou conseguir obter essa água pura e os meus sais vão ficar aqui, certo? Os sais vão ficar aqui e a água vão ficar aqui. Então, a mistura água e sal conseguiu ser separada. Esse é o processo de destilação simples. Quando eu tenho o processo de destilação fracionada, o que isso vai me dar? Primeiro, uma coisa, sempre que cair alguma coisa, algum método e depois vem fracionado, significa que eu vou fazer por partes, eu vou fracionar. Primeiro eu consigo separar um, depois consigo separar outro, tá? É sempre assim. Então, na destilação fracionada também vai envolver aquecimento, como eu falei, e vai envolver compostos que têm pontos de ebulição diferentes. Então, aí, diferentemente da destilação simples, que eu tenho um líquido e um sólido, na destilação fracionada eu tenho que ter uma mistura de líquidos. É uma mistura homogênea, eu não consigo definir ali, até porque se fosse heterogênea eu uso outra coisa, decantação, por exemplo, ok? Então, o que eu vou ter? Digamos, água e álcool, água e acetona. Se eu fizer essa mistura, eu não consigo definir ali onde está o álcool, onde está a acetona, ela está totalmente homogênea, certo? Então, o que eu vou fazer? Baseado no ponto de ebulição, que eles têm ponto de ebulição diferentes, eu vou colocar aí essa mistura na destilação fracionada. Eu vou colocar sobre aquecimento. Nesse aquecimento, quem tiver o menor ponto de ebulição, atinge aí a fase de vapor primeiro, vai passar pelo condensador, vai virar líquido de novo e vai ser recolhido. Depois disso, eu separo. Aí agora vem o outro líquido, atinge o seu ponto de ebulição, vai se condensar e vai depois de novo para o estado líquido, certo? E aí vai ser recolhido. Então, posso ter 2, 3 líquidos aí, desde que eles sejam pontos de ebulição diferentes, certo? Então, essa é a destilação fracionada. Por exemplo, a cachaça é feita por meio disso. Quando eu tenho ali a fermentação, o vinho ali todo da cachaça, ele não tem um teor de álcool muito grande, ele tem várias outras coisas ali no meio. Então, eu faço a destilação fracionada para aumentar o meu teor de álcool da minha cachaça, ok? Bom, falando agora de uma coisa nova que o Enem cobrou, e é interessante a gente saber, porque ele pode cobrar isso aqui novamente com relação ao nosso dia a dia, por exemplo, na preparação do nosso cafezinho ou do nosso chá, que é a extração por arraste. Uma questão que caiu foi relacionada à sauna. Então, ele falava lá que uma sauna funcionava e uma pessoa colocava umas folhazinhas aqui, não lembro de que, eucalipto talvez, e aí
esse vapor passava por aquelas folhinhas e saía aquele cheirinho, um aroma agradável que ficava ali na sauna. Ou seja, eu tive a extração ali das minhas substâncias químicas que produzem esse aroma por meio da passagem de vapor. Houve um arraste do vapor e aí eu tive ali o meu aroma enfim, da erva doce, do eucalipto, do que ele colocou. A mesma coisa acontece com o café. Claro, você vai falar, poxa, mas quando eu preparo o café eu uso filtro. Também uso a filtração porque eu não quero obter o pó dentro do meu café, certo? Mas eu quero arrastar ali tudo que o café tem, a cafeína, o aroma, tudo aquilo ali eu quero ser arrastado por meio da passagem daquela água quente, por exemplo. E isso também acontece com o chá. Então fica ligado aí, fica a dica, pode ser que o Enem cobre isso relacionado ao dia a dia, que o Enem costuma muito usar essas coisas. Vamos lá, flotação agora. Um exemplo clássico aqui é areia com serragem. Então eu tenho aí uma mistura heterogênea. Obviamente eu consigo diferenciar aí quem é areia, quem é a serragem. Eu coloco um líquido que não é miscível em nenhum e nem outro. Por exemplo, a água. A areia não vai se dissolver na água e nem a serragem. Mas aquele que for menos denso, ele vai vai fazer o quê? Vai flutuar. Então eu consigo depois recolher, certo? Esse é o objetivo da flotação. Sedimentação, então, a gente já falou, né? Quando envolve a separação de sólido e líquido, também baseado no processo na questão da densidade, mas denso vai ficar no fundo, pela ação da gravidade do repouso, eles vão se separar. E a separação magnética também, que é bem tranquila, é uma mistura em que um dos componentes dessa mesma mistura, ele tem que ter uma afinidade aí por um ímã, então ele vai ser atraído por uma das partes do meu ímã, certo? Por exemplo, a elimária de ferro, ok? Então, basicamente é isso, uma revisão geral, dos que mais caíram no Enem. O importante é saber diferenciar todos eles, por quê? Porque nas alternativas eu tenho diferentes opções aí, então eu preciso saber cada um para dizer, bom, não é esse, não é esse, é esse, certo? Então, esses são os principais, mas aqui eu tenho alguns outros métodos de separação que também pode estar ali no meio das suas alternativas. Então, dissolução fracionada, dissolução bem tranquila, só a gente pensar na questão de dissolver. Então, já sabe que eu tenho que separar sólidos, uma mistura que contenha sólidos, certo? Então, na dissolução fracionada, eu vou fazer o quê? Vou adicionar um líquido aí que se dissolva em algum dos componentes da minha mistura e esse líquido então vai ser dissolvido, eu consigo separar. Depois então eu separo o outro. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de areia e sal, a areia não é dissolvida na água, mas o sal é. Eu adiciono água ali, nisso eu vou ter a separação de água com sal e areia separada. Separo água com sal, depois aí já é outra coisa para separar o sal. Posso, por exemplo, usar uma destilação simples, certo? Então a gente tem que pensar em tudo isso, é bem fácil. É só a gente rever isso aqui e ficar fresquinho para nossa prova. Levigação já é uma coisa mais chatinha. Acredito que isso não vai ser cobrado, mas já caiu em alternativas do Enem. É uma separação de misturas sólido-sólido. Então, como que é isso? Eu vou ter a passagem de água também, por exemplo, acontece lá nos garimpos. O garimpeiro, ele vai lá tentar tirar ouro do fundo dos rios. Quando eu venho ali, vem ouro, terra ou areia, vem tudo junto. Só que ele só quer o ouro, certo? Então, o que ele faz? Passa aí uma corrente de água que vai levar essa areia fora e aí vai sobrar só o meu ouro. Esse aí é o processo de levigação, que claro que depois tem que ser seguido, por exemplo, por peneiração, tá? E outro processo é o de centrifugação. Esse centrifugação está relacionado com a sedimentação ou com a decantação, porque ele vai aumentar a velocidade desses dois processos. Então, a centrifugação ela vai acelerar esses processos, fazendo justamente com que aquele componente mais denso da minha mistura fique no fundo. Se eu pensar, por exemplo, no sangue, quando a gente coleta o sangue, eu faço uma centrifugação e aí eu tenho a separação do plasma dos meus elementos figurados, que é quem eu quero realmente analisar, tá? Aqui só para a gente lembrar os processos, para a gente lembrar a nomenclatura das diferentes mudanças de estado físico da matéria. Então eu tenho o sólido aqui, ele então vai se fundir em líquido, então processo de fusão. E o contrário da passagem do líquido para o sólido se chama solidificação. No líquido,
Para o estado de vapor, estado gasoso, eu tenho a vaporização. Isso que vai acontecer quando atinge meu ponto de ebulição lá nas destilações, certo? Depois disso, do meu estágio gasoso para o líquido, eu tenho o processo de liquefação ou processo de condensação e a passagem de sólido para o gás diretamente, por exemplo, gelo seco, ou então, se a gente pensar naquela naftalina que a gente coloca lá no nosso armário para dar o cheirinho, é a passagem do sólido para o gasoso diretamente. Aqui eu tenho o gráfico mostrando exatamente isso. O sólido, com a passagem do tempo e com o aumento da temperatura, obviamente, eu vou ter ele, então, chegando, passando aqui até atingir o seu ponto de ebulição, transformando em líquido. E depois disso eu tenho, aliás, o ponto de fusão, certo? Aqui é o ponto de fusão e depois atingindo o ponto de ebulição e se transformando em vapor. Bom, então essa foi uma revisão geralzona. Reveja isso, tenha bastante cuidado, porque é questão certa de cair no Enem. Então, se você gostou desse vídeo, se foi importante para você, se você quer que a gente faça mais vídeos como esse, já deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações, porque até o dia da prova a gente vai estar postando muitos resumos como esse. Um grande abraço, galera, e até a próxima!